Bom dia, eu estou vindo de uma caminhada agora e no meio do meu trajeto eu recebi uma foto, uma imagem de uma pessoa muito amada, sabe? Que eu amo muito, sempre amei essa pessoa e não vou falar o nome porque eu falo milagre, mas não falo o nome do santo. E porque eu amo tantas outras pessoas, amo muitas outras pessoas, e talvez se eu falasse o nome dessa pessoa, eu ia magoar a mim mesmo por amar tantas pessoas, e tantas pessoas que me ajudaram. Eu vim de uma caminhada de lá, eu vim aqui porque aqui eu venho para observar as tartarugas, já vi duas grandes aqui, né? E aí eu respondi para ele, eu respondi para ele, naquela postagem que ele me mandou, eu respondi para ele, ou seja, quem conseguiu esse título foram vocês conseguiram essa conquista, porque nós não conseguimos nada sozinhos, e foram aquelas pessoas, foram aquele povo, aquela cidade, foram aquele bairro, aquela irmandade que conseguiu que eu recebesse aquele título, porque a gente sozinho a gente não consegue nada. E aí eu lembrei do profeta Isaías no capítulo número 40, do versículo 29, 30, se eu não me engano, que ele diz que dará forças aos cansados, né? Aquele que não tem mais ânimo, ele vai dar força. Ele diz que dará também diz que aqueles que os jovens, eu estou vendo uma tartaruga aqui, os jovens certamente também vão se fadigar, ou seja, vão se desanimar, vão perder o ânimo na sua caminhada, mesmo jovem. E diz que os homens também se cansarão, né? Mas ele dará vigor, e diz que ele dá asas de águia, né? Dará asas de águia para que a gente possa voar. Subirão e não se cansarão. E eu lembrei agora que encontrei com aqueles que andam de asa delta, e ele falou que às vezes nós precisamos pegar corrente de ar para nós permanecermos em cima, ou seja, uma corrente de ar quente. E essas pessoas conseguiram fazer que eu tivesse asas para pegar essa corrente de ar e conseguir permanecer algum tempo nas minhas atividades voando, né? E eu recordei disso, me trouxe essa reflexão, que nós só conseguimos porque nós somos ajudados, só conseguimos porque alguém nos ajudou. E encontrei com meu irmão também agora aqui, o meu irmão que é triatleta, e ele também estava louvando a Deus e dizendo assim, tudo que eu tenho, tudo que eu faço, o que eu consigo foi porque Deus me deu. E eu lembrei desse fato e de agradecer a Deus, né, por tudo que Deus tem me dado, tem me feito, por pessoas que Deus tem colocado sempre ao meu redor, por pessoas que Deus tem assim abrido os meus olhos para ver, para conhecer, pelos meus filhos, meus netos, pelas conquistas que eles têm conquistado, pelos meus irmãos, ou seja, nos quatro cantos da terra, que tem assim superado, até mesmo por esse irmão que mandou essa imagem para mim, que talvez, se eu puder, eu vou colocar aqui, por tudo que Deus tem feito, sabe? Por tudo que Deus tem feito e tem me dado. E eu tenho assim me encontrado comigo mesmo, eu tenho assim procurado observar, procurado olhar a grandeza de Deus, procurado buscar, sabe, em Deus, Deus desse universo, o Deus deste mar, o Deus dessa natureza toda. Eu tenho procurado me apegar a isso, né? E lembrei desse fato porque lembrei desse título que, na verdade, eu só fui na realidade, eu só fui aquele que
que foi receber, né? Mas quem conquistou, quem buscou, quem fez que eu conseguisse voar um pouquinho mais alto, quem fez que eu tivesse asas de águia, foram os meus irmãos, foram Deus, né, que fez tudo isso e que fez eu chegar aonde eu cheguei, que não foi nada, até porque hoje eu estou aqui, né? Hoje eu estou sem asas de águia, mas estou caminhando, né, com os passos, nos passos de Deus. E eu queria louvar a Deus por isso, por essa data, por esse dia, por esse momento, por esse refúgio, por esta vida, né? Porque aquele que espera nos homens certamente vão se decepcionar, né? Aquele que espera nas pessoas de lado pode se decepcionar, porque as pessoas de lado também, eles dependem de Deus, né? Agora, se a gente esperar somente em Deus e nós buscarmos somente em Deus, certamente nós vamos conseguir prosseguir, porque Jesus mesmo disse, né? Jesus mesmo disse lá em João que o ânimo, né? Nós temos que ter bom ânimo, nós temos que procurar ter ânimo, porque ele venceu essa batalha, e que nós certamente também venceremos. Mas o ânimo, ele é difícil, que às vezes ele foge da nossa faculdade humana. Às vezes nós ficamos tristes, trazemos coisas que nos entristecem e esquecemos de olhar para o céu, esquecemos de olhar para esse mar, esquecemos de olhar pela natureza, e aí nós decepcionamos, porque nós estamos esperando em alguém, esperando nos homens. E aí me veio essa reflexão dessa recordação que me mandou, e aí eu lembrei, né? Lembrei que o profeta Isaías falou que até os jovens, eles se decepcionam lá na frente, né? Que às vezes pode entrar numa depressão espiritual, e às vezes nós somos assim, né? Às vezes eu estou morto, passei por situações de estar morto num corpo vivo, né? Um morto num corpo vivo andando, e o profeta Isaías estava falando que sobre este corpo morto num corpo vivo, e ele disse que os jovens, eles se cansam, se fadigam, ou seja, se estressa, mas ele disse que o homem, né, correrão, né, e não se cansarão, né, não se fadigarão quando eles esperam no Senhor, né? Então, é esse ânimo que nos faz prosseguir, esse ânimo que nos faz buscar, esse ânimo que nos faz assim a gente não parar, a gente não se decepcionar, a gente continuar. E eu não sei o que eu estou falando, tinha tanta coisa para falar, mas da minha conversa hoje, da minha caminhada e dessa recordação que me mandaste, eu lembrei que nós não somos nada, e eu imediatamente respondi àquela pessoa dizendo que eles conseguiram isso, ou seja, que eles que conseguiram aquilo para mim, ou seja, só fui apenas um receptor daquilo que eles conseguiram. E na nossa vida, nós somos apenas um receptor daquilo que Deus nos proporcionou e Deus nos deu. E é bom louvar a Deus assim, é bom buscar a Deus assim, e é bom agradecer a Deus por aquilo que Ele nos deu, por aquilo que Ele nos proporcionou, por aquilo que Ele fez que nós alcançássemos. Então, eu estou vendo aqui, que na imagem não vai conseguir vocês verem, estou vendo a tartaruga aqui, que aqui é um reduto de tartarugas, né? Vi uma gigante ali, tem outra aqui, tem outra ali, já vi umas 5, 6, e observando o habitat dela. E Deus tem isso para nós, ou seja, o habitat que Ele nos deu, esse universo todo, essa grandeza toda que Ele nos deu. E às vezes nós ficamos presos, né?
A depressão nos leva para o sofá, nos afunda no sofá, nos faz a parar, nos faz a desistir. Eu, muitas das vezes, eu andei, eu carreguei um corpo morto num corpo vivo, né? Mas quero agradecer a Deus por tudo, ou seja, por aquela cidade ter acolhido, por aquele bairro ter acolhido, por aquela comunidade ter acolhido, por todo aquele povo, aqueles irmãos, aqueles obreiros, aqueles servos e servas de Deus ter me acolhido e ter feito eu, junto com eles, conseguir alguma coisa. E fica só as recordações boas, né? Foi um lugar que me deu muita alegria, um lugar que me trouxe muita tristeza, um lugar que eu tive gosto de mel, mas também senti muito sabor de fel, mas passou, né? E tudo isso que eu estou vendo aqui, estou vivendo isso aqui porque eu busquei e pedi a Deus, né? E hoje eu sou uma pessoa que vivo, né? Eu sou uma pessoa pobre, sou uma alma no corpo de pobre, mas vivo uma vida de rico, de príncipe, de milionário, porque eu sou filho daquele que o profeta Isaías no capítulo 40 falou, né? Ele conseguiu me dar forças para eu prosseguir e eu quero continuar prosseguindo. E eu lembrei desse fato, lembrei dessa história e quis registrar. Faz tempo que eu não gravo nenhuma reflexão, né? Mas agradecer a tantos eles, né? Tantas pessoas, tantas da minha família, do meu reduto, das pessoas mais próximas de mim, que me deu tanta alegria, me deu tanta felicidade, né? E eu ainda recebo muito, mas eu não sou de responder. Mas essa pessoa me mandou e eu respondi a ele que foram vocês que conseguiram isso, vocês que me deram isso, vocês que me proporcionaram isso, porque sem vocês eu não teria conseguido, né? Eu louvo a Deus por isso e agradeço a Deus por isso. E hoje Deus tem me dado, ou seja, forças para mim poder caminhar. Tem me dado ventos para que eu possa preparar as minhas asas para voar. E tem me dado sentimento de amor, de carinho, sentimento de persistência, sentimento de vitória. Eu coloquei um vídeo atrás nas minhas redes sociais, onde dizia que há dois mundos. Como que eu vejo o mundo, né? Eu posso ver esse mar imenso, eu posso ver esse lugar aqui maravilhoso, posso ver com os meus olhos a grandeza e o milagre de Deus, e alguns podem ver como um precipício, podem ver como um perigo, como medo, né? Mas Deus, Ele nos orienta, nos capacita a cada dia. E eu queria deixar essa minha registrado esse dia, que é um dia às vezes que não é fácil, às vezes nós estamos tristes, estamos pensativos, às vezes temos medo, né? Medo de ver o mar, medo de subir, medo de ver as coisas boas que Deus nos fez. Temos medo às vezes de sonhar, temos medo de pedir e às vezes ficamos presos simplesmente ao medo. Mas Deus nos proporcionou. Então, eu quero finalizar esse dia, se você for ver, ou se você for ver outro dia ou outra hora, de Isaías 40, 29, 30 ou 31, que ele diz que ele vai dar força, diz que dará força aos cansados. Ou seja, aquele que não tem mais nenhum vigor, ele vai dar força. Aquele que correu, aquele que lutou, aquele que fez sua parte com as suas mãos, aquele que
fez tudo o que tinha que ser feito e chegou no seu máximo, no seu tudo, ele diz que vai dar forças para essa pessoa, vai dar ânimo para que ele possa continuar e executar e acabar aquilo a qual é o projeto, a qual ele buscou, né? Ele diz também que até os jovens ele acaba entrando em depressão, mas ele dará alegria, porque nós não estamos fora, nós não estamos excluídos dessas maldades, dessas doenças físicas, psíquicas do mundo, ou seja, que agora que entra na humanidade. Mas diz que o homem, ele correrá e não se cansará, né? Voarão com asas como de águia e voarão e não se cansarão quando eles esperam no Senhor, né? Então, eu não sei quem você está esperando, não sei quem você está aguardando, ou não sei quem você está esperando a chegar, mas espera no Senhor, confia no Senhor, que essa pessoa, esse projeto, essa bênção vai chegar na sua vida, tá bom? Eu vou agora descer, caminhar para casa e agradecer por mais esse dia e essa recordação tão boa que me fez lembrar o tempo que nós sonhávamos mais do que pensávamos. Um beijo, um abraço a todos, força!